Graça e paz, abençoados. Abençoados, você entende de Bíblia? Eu quero falar de textos difíceis de interpretar. Eu quero estar mostrando um texto hoje difícil de interpretar, mas eu vou estar te ensinando. Fique atento. Deixa aí o seu joinha, né? E também se inscreva, faz seu comentário e nos ajuda nesta obra. Um texto difícil está em Números, Números capítulo 23 e o versículo 11, e o versículo 19, que está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então aqui está dizendo, a parte que eu quero pegar aqui é que Deus não se arrepende. Está dizendo, Deus não é homem para que se arrependa. Então está dizendo que Deus, ele não é homem, ele é espírito, não é homem para que se arrependa. Então vamos ver aqui em Gênesis, no capítulo 6, e no versículo 6 e o 7, que diz assim, capítulo 6, versículo 6 e o 7. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Está dizendo que Deus se arrependeu. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Versículo 7. Disse o Senhor, aqui está dizendo, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Em primeiro lugar, aqui está dizendo, disse quem? Disse o Senhor. Aqui está dizendo que disse o Senhor. Então o Senhor disse? Não, quem disse foi o escritor, tem que entender isso. Em primeiro lugar, Deus é espírito. O escritor é humano, é homem. Então veja só, disse o Senhor. Então o escritor disse que Deus disse. Então Deus é espírito, ele dá a revelação ao humano e o humano ele passa as informações humanas. Então aqui está dizendo que disse o Senhor, então o próprio escritor está dizendo que o Senhor disse. Então vamos prestar atenção aqui, vamos prestar atenção. Farei desaparecer da face da terra todo homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito o homem. Então está dizendo que se arrepende de ter feito o homem. Então aqui está dizendo, tá vendo? Deus se arrependeu de ter feito o homem. Lá diz que não se arrepende. Ele está dizendo que se arrependeu. Em primeiro lugar, quem está dizendo, eu volto a dizer, quem está dizendo que Deus se arrependeu foi o próprio escritor. Mas Deus não se arrependeu, Deus como Espírito não se arrependeu de ter feito o homem. Por quê? Porque no versículo 8 diz assim, porém Noé achou graça diante do Senhor. Então Deus fez o homem. Deus fez Noé. Noé não era homem, então Deus teria que se arrepender também de ter feito Noé e ter destruído toda a humanidade e não teria ninguém hoje para estar contando a história. Então veja que Deus ele não se arrependeu. Isso aqui é para que a gente venha entender a maldade naquela época que era grande. Aí fala a história de Noé, que Noé era justo naquela geração e Noé andava com Deus. Então Deus tinha prazer em Noé. Noé era homem, então Deus tinha prazer no homem. Então Deus não se arrepende, nunca se arrependeu de ter feito o homem. Isso aqui é uma força de expressão conforme o entendimento do escritor e passou para a humanidade até os dias de hoje. Então Deus destruiu aquela humanidade naquela época, ficando Noé e sua família, porque aquele povo era muito perverso. Se aquela geração tivesse até hoje,
não sei como seria o mundo, porque mesmo as dificuldades nos dias de hoje, mesmo nós vendo aí a maldade nos dias de hoje, o problema no mundo não é como naquela época. Nunca seria e nunca vai ser como aquela época. Por quê? Porque Deus destruiu o homem naquela época, porque a maldade era tão grande, maior, claro, do que hoje. Hoje se fala da maldade, mas só que Jesus já veio, morreu pela humanidade, ressuscitou, e ele levantou pessoas que vivem uma vida íntegra e reta diante de Deus. Então, Deus olha para nós e Deus nunca se arrependeu de ter nos criado por causa da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, amado, só para nós entender, tá certo? Então, tem textos difíceis da Bíblia, mas nós vamos termos as revelações a cada dia com a força do Espírito Santo, tá certo? E que Deus continue abençoando a tua vida. Graça e paz.